Está no ar. Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, transmissão também pela OTV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo à sua disposição para você acompanhar os nossos trabalhos de hoje, a nossa jornada até a 13h. A gente quer você aí curtindo, comentando também, compartilhando a nossa transmissão, envie perguntas, interaja, faça aqui os seus questionamentos para os nossos entrevistados de hoje. 973350038 é o número, de novo, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Hoje é quinta-feira, você conhece o nosso espaço aqui para o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e também do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje para análise e debate dos temas propostos por aqui. Doutora Alexandra Boylan, promotora de Justiça em Alagoas, associada do movimento no Ministério Público Democrático. Promotora Alexandra, boa tarde, como estão as coisas? Muito obrigado pela presença mais uma vez com a gente. Boa tarde, Mauro, boa tarde, colegas. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Obrigado pela presença. Também com a gente, nessa nossa jornada de hoje, doutora Ana Cláudia Scalchetti, ela é advogada, professora universitária, conselheira seccional da OAB São Paulo e integra a Academia Paulista de Letras Jurídicas. Doutora Ana Cláudia, obrigado mais uma vez por colaborar com a gente. Tudo bem? Tudo jóia, Mauro. É sempre um prazer, uma delícia participar desse programa e espero que seja uma hora de muito debate para nós todos aqui. Sem dúvida, será desta forma. Antônio Carlos Fernandes Júnior, presidente da CONACAT, é a Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado, também com a gente na bancada do Gente do MPD que Fala. Tudo bem, Antônio Carlos? Bem-vindo. Que coisa boa estar aqui de novo, numa bancada tão forte. Contem conosco, vamos para um debate bom, se Deus quiser. Vamos lá. E o professor Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, idealizador do SUS, da Anvisa. Doutor Gonzalo, bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez com a gente também. Tudo bem? Tudo bem, bom dia, Mauro, bom dia aos nossos espectadores e também cumprimento aqui os nossos colegas de bancada. É um prazer estar aqui mais uma vez. Vamos então ao nosso primeiro assunto desta tarde de hoje, 12:02. A Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite, em votação relâmpago, um projeto de lei que pune o que chama de discriminação contra políticos. O texto é de autoria da deputada federal Daniele Cunha, do União Brasil do Rio de Janeiro, filha do ex-deputado Eduardo Cunha. Vista como um instrumento para blindar alvos da Lava Jato, a proposta pretende colocar na cadeia quem recusar serviços em instituições financeiras para um político ou para seus parentes. O texto foi posto em votação pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, de última hora, e teve o apoio do governo Lula. Promotora Alexandra Boylan, eu começo com a senhora a respeito deste tema, várias coisas chamando a atenção aqui. Muita gente abraçando essa proposta, 252 votos favoráveis contra 163 contrários, gente de todo o espectro político, né? Parlamentares de direita, esquerda, de centro, enfim, todo mundo. Segundo ponto, tudo votado a toque de caixa, né? Quando a gente percebe aquilo que realmente é de interesse deles, as coisas andam muito rápido lá no Congresso Nacional, mais especificamente na Câmara dos Deputados. E terceiro, será que é uma medida constitucional essa? Será que as instituições financeiras, bancos, enfim, não têm o direito de saber se as pessoas são politicamente expostas ou não? Bom, boa tarde mais uma vez. Como você falou, Mauro, esse tema tem vários aspectos que merecem ser observados, né? O primeiro e principal, na minha opinião, é a questão do respeito, que a gente meio que, nos últimos anos, deu uma perdida, de uma forma geral, de respeito à diversidade, respeito ao ser humano que está do outro lado.
né? Então, com relação a isso, na minha opinião, qualquer forma de discriminação e agressão em função de uma característica específica do outro deve ser, sim, punida, né? Agora, a legislação já trata a discriminação de uma forma geral. Quando a legislação tende a proteger uma categoria específica, em regra, e aí vem a questão constitucional que você falou, mas a professora Schalketti vai falar melhor que eu nisso, em regra, a gente visa atingir um grupo vulnerável. Eu não sei se o grupo dos políticos se enquadraria nesse contexto a ponto de precisar de uma legislação específica. Repito, a agressão e o desrespeito a qualquer ser humano por uma condição específica, que é a discriminação, quer dizer, recusar pelo simples fato de, né? Que a gente está acostumado, de fato, a tratar desse tema com os vulneráveis, né? Então, assim, discriminar pela etnia, discriminar pela condição financeira, discriminar pelo gênero, por escolha socioafetiva, ou, enfim. E essa tutela tem sido para educar a sociedade ao respeito. Então, no aspecto do respeito ao político, é fundamental, né? Todos os seres humanos, e políticos são seres humanos, necessitam, né, do respeito e da não discriminação. Isso faz parte. Então, o primeiro ponto é esse. O respeito em si e o pedido de que não sejam discriminados pelo simples fato de serem políticos é fundamental. A gente não pode recusar alguém pelo fato de ser políticos, né? Há bons políticos e maus políticos. Como alguém mencionou aqui informalmente antes, acho que foi o doutor Gonzalo, né? Em todas as instituições, o nosso problema é a humanidade, não é a instituição em si. Então, não é a política, né? É o indivíduo que preenche aquele cargo. Isso, sem dúvida. O que me deixa um pouco chateada assim de cara é a falta de reciprocidade, né? Porque, ao mesmo tempo que eles exigem respeito, eles se blindam na imunidade parlamentar. Então, o político pode discriminar os outros a pretexto de um discurso político, usando a blindagem da imunidade parlamentar, que a gente questiona juridicamente, mas e nas ações judiciais, em regra, o cidadão comum, e eu aqui puxo um pouco a sardinha para a minha brasa, né? Principalmente pessoas que atuam com improbidade administrativa, como os membros do Ministério Público, sofrem horrores. E aí a gente não tem essa proteção de não ser agredido e discriminado por ser promotor de justiça, por exemplo, né? O Ministério Público tem sofrido ataques absurdos, né? Por conta da ação, correta ou não, de 1 ou 2 ou 3 ou 4, mas enfim. E aí eu não vejo essa reciprocidade, quer dizer, você vem blindar uma categoria que não é hipossuficiente e permite que essa categoria, que, ao contrário, né, tem uma força, um poder, uma representatividade, siga discriminando outras categorias também não hipossuficientes e, por isso, não protegidas, né? Enfim, isso é outra coisa. O ritmo, você já disse, né? Só se julga o que é do interesse, mas esse jogo não é atual, talvez esteja mais aceso nesse momento de transição. A questão fundamental é muito mais ética do que jurídica, eu tenho a impressão. Embora aí a análise de constitucionalidade e técnica jurídica fica para professora, eu não vou nem me atrever. Doutora e professora Ana Cláudia Schalketti, a questão é mais ética do que jurídica. Os políticos precisam de uma lei a mais como escudo, como forma de blindagem, porque eles não querem que se pergunte se eles são politicamente expostos. Mauro, eu estava aqui escutando com muita atenção a doutora Alexandra e estava tentando escolher o melhor adjetivo para dizer como eu recebi essa notícia da aprovação relâmpago, né, desse projeto, e inoportuno, surpreendentemente, eu acho que assim, a gente sempre se surpreende, a gente pode piorar, nada está tão ruim que não possa piorar, né? Então, essa aprovação com expressiva votação desse projeto de lei nos traz algumas mensagens. Então, primeiro,
Essas pessoas, como bem disse a doutora Alexandra, não são vulneráveis. Todos nós somos vulneráveis enquanto seres humanos, óbvio, temos nossas dores, nossas, enfim, sensibilidades. Mas elas não estão ali para um acidente do destino. Elas não nasceram políticas, elas não nasceram chefes do poder executivo, legislativo, elas se colocaram, fizeram uma escolha. E todos nós, quando fazemos uma escolha, doutor Gonzalo está aqui para dizer, doutor Antônio Carlos, nós sofremos as consequências da escolha que fazemos, inclusive de nos posicionarmos. Aqui nós participamos 1 hora de debates e depois nós sofremos consequências, sejam elas boas ou não tão boas. Olha, você se posicionou assim, discordo, então faz parte da vida de um ser humano sofrer críticas, ter de contornar situações indesejáveis. O que a gente está querendo com esse projeto de lei é institucionalizar a carteirada, é um absurdo. Assim, não sei se eu consigo dar outro nome, né? Porque você não pode me desprezar, eu preciso ter conta aqui, eu quero ter conta aqui, eu quero crédito aqui, e pior, eu li com bastante atenção ontem o projeto, no artigo 6º do PL, tem uma coisa que me preocupou demais, doutora Alexandra, Mauro, doutor Gonçalo, doutor Antônio Carlos. O tipo é negar ou obstar emprego em empresa privada somente em razão da condição de pessoa politicamente exposta ou que figure na posição de parte ré em processo judicial em curso ou por ter decisão de condenação sem trânsito em julgado proferida em seu desfavor, com uma pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Então, hoje, uma instituição privada que deveria ter a liberdade, que também é garantida, de contratar ou não contratar, de demitir ou não demitir, se vê quase que chantageada, porque se eu sou um político que deixa o meu cargo e tenho 5 anos de proteção dessa lei, porque é assim que está previsto no PL, eu chego e falo, quero trabalhar numa grande instituição financeira ou uma empresa privada de outro ramo. Se a pessoa falar não tem vaga, eu falo, estou sendo discriminado, porque eu estou numa condição de politicamente exposto. E se você não me empregar, você incorre num crime previsto no artigo 6º da lei tal. Em que mundo estamos? Não é possível que algum... Desculpe, Isso é Mauro. uma tremenda subjetividade, não é, doutora Ana Cláudia? Porque o político pode dizer, você está me discriminando por ser político, você não quer me dar uma conta, você não quer me dar um crédito, você não quer me dar um emprego. E não necessariamente é isso. E detalhe, né? Isso já vem no próprio pedido. Ainda que Sim. subliminarmente, olha, graças a Deus nós temos essa lei, porque aí Deus é sempre chamado nessa hora, né? Graças a Deus nós temos essa lei que nos garante a não discriminação. Afinal de contas, imagine eu chegar aqui como ex-deputada e precisar de um emprego e o senhor não me dá, né? Seria um absurdo. Então, o próprio empregador, o dono da empresa, já fica intimidado, porque ele pode incorrer num crime. Então, assim, eu acho que a gente tem a função de debater, de trazer luz no sentido de divulgação para esse PL, e o que nos entristece, eu aqui faço coro com a doutora Alexandra e com a conversa que estávamos tendo aqui, vocês antes do ingresso, de como o parlamento é rápido quando interessa as questões pessoais dos próprios políticos, né? Nós temos leis importantíssimas que estão aguardando há 1 década para serem aprovadas, discutidas, reformas que são necessárias para o Brasil, e nós estamos aqui discutindo e aprovando um projeto para proteger os politicamente expostos, que tem condição financeira para buscar um judiciário, para ter melhores advogados, para buscar seus direitos, seja numa indenização porque sofreram algum dano moral, seja num crime porque sofreram uma injúria, uma calúnia, uma difamação. O aparato do Estado já está disponível para quem se sentir ofendido. Desnecessária a lei para falar o mínimo, se não ofensiva, Mauro. Professor Gonzalo, já existe vacina contra a carteirada? Pois é. Os pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais estão investindo pesado numa vacina contra a cocaína, que é uma coisa também extraordinária, mas eles estão dando certo. Agora, contra a carteirada, eu acho que eles não vão conseguir inventar, viu? Eu acho que essa definição que a doutora Ana Cláudia deu, fantástica, né? Institucionalizar a carteirada. Eu fiquei muito surpreso com esse projeto de lei, porque eu não entendi muito bem até agora. Agora, com a explicação do doutor Ana Cláudia, eu falei, pá, agora eu entendi. Institucionalizar a carteirada, essa instituição tão brasileira dos políticos brasileiros, dos homens poderosos brasileiros. Enfim, não vejo alternativa para isso, Mauro.
Antônio Carlos, a sociedade, de alguma forma, tem como judicializar essa questão? Nós, brasileiros, podemos nos insurgir e tentar derrubar uma medida como essa? Sob o aspecto jurídico, judicial, existem, sim, caminhos, né? Mas me parece que aí, inclusive, estamos aí com juristas do porte das que estão dessa bancada, com certeza colocariam melhor essa questão até. Mas o que eu me pego, Mauro, é que essa minha paixão pelo poder legislativo, eu sou um apaixonado pelo poder legislativo, da sua importância para a sociedade, né? Em função exatamente da sua principal característica, que é a pluralidade. Estar ali representados todos os segmentos sociais, essa minha paixão está cada vez mais difícil de defender, amigos, porque o poder legislativo vem perdendo de forma significativa, muito acelerada, essa sua principal virtude da pluralidade. E aí, quando você tem maiorias formadas como as que estamos vendo acontecer, elas começam a se atropelar, a fazer bobagens, a fazer besteiras. E uma carteirada, como bem colocou, né? É uma das principais demonstrações do quanto essa maioria absolutamente folgada que vai se formando nos legislativos, de uma forma negativa, infelizmente, né, vem prejudicar este que é um dos poderes mais importantes para a sociedade brasileira. Então, é possível judicializar? É sim, mas nós temos aqui que pensar como que nós podemos fazer com que haja mudanças, muito difíceis de acontecer. Me desculpe, eu sei que quem acompanha há bastante tempo essa programação fantástica de vocês, de vez em quando me ouve falar o seguinte, voltamos a Ulisses Guimarães, o que melhor conhecia o poder legislativo no Brasil, quando nos anos 90, início nos anos 90, ele falou assim, se você acha ruim o atual Congresso, espere até ver o próximo. Eu acho que é mais ou menos o que nós estamos assistindo. Meio-dia 16, programa Gente que Fala no ar, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Hoje é quinta-feira, esse é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Próximo tema por aqui. O Conselho de Ética do Senado abriu ontem procedimento disciplinar contra o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, que em outubro de 2020 foi flagrado com dinheiro na cueca durante buscas da Polícia Federal na residência do parlamentar. De lá para cá, Chico Rodrigues tem negado irregularidades e dito que agiu dominado pelo pânico e pelo medo. O pedido de abertura de processo, quase 3 anos após o episódio, foi apresentado pelos partidos Rede Sustentabilidade e Cidadania. As legendas pedem a cassação do mandato do parlamentar. E o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, foi sorteado relator do caso. Eu quero começar com você, Antônio Carlos, você se disse um apaixonado pelo parlamento, e a gente está falando aqui de um parlamentar, nessa condição em que foi pego em 2020. Vamos fazer um gancho com o assunto anterior, que a gente falava sobre a rapidez, a celeridade, como tudo foi resolvido, como que legislar em causa própria, e aqui não, são 3 anos arrastando uma situação e a gente não sabe o que vai acontecer com o deputado, senador Chico Rodrigues. Nós temos aí, de novo, uma questão bastante delicada, em que o corporativismo acaba falando mais alto, né? Em que, de uma forma negativa, infelizmente, esse corporativismo acaba dominando a cena, né? Então, eu penso que nós temos que fazer com que chegue ao Congresso, que chegue aos parlamentares, né, o anseio da sociedade para que as coisas voltem a ter um mínimo de equilíbrio, um mínimo de bom senso na condução das coisas. E esta é uma questão, por exemplo, que com certeza a sociedade pode, através das suas organizações
regularmente constituídas, fazer chegar ao Congresso o pedido para que nós tenhamos equilíbrio na condução de trabalhos, inclusive desta envergadura. Então, eu penso que, independentemente de quem é o parlamentar que está indicado para ser o relator do caso, nós estamos aí diante de uma situação em que, de novo, vai se exigir de um Congresso, de um parlamento que já está bastante debilitado nas suas virtudes, para atuar num caso dessa envergadura, dessa delicadeza. Então, eu tenho a impressão que nós vamos nos deparar, infelizmente, com esse tema novamente em discussão aqui. Infelizmente, nós vamos tratar disso novamente algumas vezes. Professor Gonzalo, o que será que vai acontecer com o senador Chico Rodrigues? O Conselho de Ética lá do Senado pode propor advertência, censura, perda temporária do mandato, cassação, enfim, mas é muito tempo, né? São 3 anos. Eu confesso que eu já nem lembrava mais desse caso. Certamente os brasileiros também já não pensavam mais nisso. O mínimo que nós poderíamos, de certa forma, como responsáveis, uma vez que somos nós que elegemos todos esses políticos, o mínimo que nós poderíamos exigir é que se explicasse a razão do temor dele, né? Da onde veio esse dinheiro que ele não sabia o que fazer com ele. Essa explicação até hoje não foi dada. Acho que a única coisa que interessaria é saber de onde veio. E, dependendo de onde veio, aí algumas outras sanções teriam que ser levadas em conta. Mas a impunidade é o mal mais importante pelo qual eu creio passa o nosso país. Nosso país é o país da impunidade. E volta e meia alguém faz uma nova lei. Essa lei aí que nós acabamos de analisar é uma das consequências disso tudo, né? Quer dizer, você cria uma lei, existem leis que pegam e leis que não pegam. A lei que não pega é a lei que não interessa para ninguém que pegue, embora ela seja aprovada, o que é uma coisa muito errada, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que não vai acontecer nada, infelizmente. Nesse sentido, o relator deve ter uma responsabilidade muito grande nisso, mas eu acho que o espírito de corpo vai prevalecer mais uma vez. Doutora Ana Cláudia, mesmo que o senador perca o seu mandato, seja cassado, que seria a punição mais severa aqui entre todas as possibilidades que o Conselho de Ética tem aí em possibilidade para propor, fica essa situação, como destacou o professor Vecina, né? E o dinheiro veio de onde? Do que se tratava? Vai ficar por isso mesmo? Mauro, interessante, né, o que o doutor Gonzalo falou da impunidade, essa sua e a conclamação de a gente buscar, poxa, qual a origem do seu medo, né? Porque se é um dinheiro que você pegou ali de troco em alguma coisa ou da venda de algum bem seu, você não tem por que ter medo, pânico, pavor a ponto de colocar na cueca. Mas mais do que isso, eu acho que a sua frase na abertura dessa notícia diz muito, né? Eu nem lembrava mais desse escândalo, acho que muitos aqui dos brasileiros não lembravam. E, de fato, os escândalos são tantos e se sucedem com tamanha velocidade que eu acredito que até isso seja um benefício para os que estão no escândalo. Deixa que amanhã vai aparecer um outro escândalo que vai superar o meu escândalo, que vai cair no esquecimento. E a gente vive nessa roda no Brasil há bastante tempo, né? Então, o que a gente tem que procurar aqui é um antídoto eficaz, doutor Gonzalo, porque a própria punição já não acredito que seja mais eficaz. Porque ele vai ser punido, depois ele vai voltar à cena, vai praticar de novo, porque o que a gente tem visto é uma reincidência, né, dessas pessoas no cometimento dessas infrações éticas ou dos crimes. E eu não estou falando dos nossos presídios lotados, que tem uma origem muito mais profunda. Eu estou falando mesmo desses crimes praticados por políticos. A notícia me surpreendeu, não só pela demora, 3 anos, mas também pelo número de senadores que estão respondendo processos ético-disciplinares. Então, além do senador em questão, há outros 4 e 6 outros pedidos foram arquivados. Então, se a gente fizer uma soma muito rápida, aqui a gente está falando de 11 senadores de um corpo de 81.
A gente está chegando a quase 15% do nosso Senado com problemas atualmente éticos, problemas éticos. Então, o que a gente tem que fazer é escolher melhor. Isso também é um discurso velho, porque escolher melhor, toda vez a gente fala... Mas o que pode trazer, talvez, doutor Gonzalo, alguma coisa de saúde, né, para a gente aprender? A gente tem aquelas cartilhas, né, da dengue, água parada, tem lá a possibilidade de você desenvolver, enfim, o mal que vai te causar um... Então, assim, como a gente escolhe melhor, qual é a nossa cartilha? Talvez a gente devesse, os processos éticos são sigilosos, óbvio, né, até que haja um desfecho, mas quem respondeu e não respondeu, pelo menos na época da eleição, por qualquer processo ético. E o resultado dele foi arquivamento, foi absolução? Acho que isso cria um histórico para que a gente possa escolher melhor nas próximas eleições, que a gente tenha uma divulgação e uma lembrança de que se a gente escolheu um senador ou um deputado que foi tão questionado, que se envolveu em tantos escândalos, talvez a gente dê, esse talvez é um pouco irônico, mas assim, recomendável que a gente tente uma outra pessoa, não a mesma, né? Então, eu acho que a cultura brasileira precisa ser alterada, mas não alterada só na ponta, né? De mandar para a UTI um doente, doutor Gonzalo, mas alterada numa prevenção eficaz para que a gente saia desse ciclo. Acho que a nossa missão aqui é buscar outras vias. Mauro, era isso. Promotora Alexandra, o que esse episódio nos revela, portanto, o Conselho de Ética abre processo contra o senador flagrado com dinheiro na cueca em 2020, o senador Chico Rodrigues. Eu faço coro com tudo que foi dito aqui, né? Sendo que reforçar um pouco a ideia de que a questão é estrutural, né? A gente tem uma questão de falta de educação política, educação inclusiva, de educação libertária, né? Como diz o Paulo Freire. Enquanto a gente não tiver uma educação para a liberdade, para a libertação, para a democracia, uma educação real e inclusiva, isso vai se repetir, né? Não é o primeiro, nem é o último que, punido ou não, vai ser reeleito, né? E a gente vive num processo democrático e essas escolhas também têm que ser respeitadas, porque essa pessoa representa o interesse de alguém, de parcela da população. Doutor Antônio Carlos está pedindo para falar, pode falar. Depois, Sim. depois que você concluir, pelo amor de Deus, por favor, conclua, depois só estou dando toque que eu gostaria depois de manifestar. Não, mas é isso, assim, a gente investir, né, e o que a gente vê também fica até chato, né, professor? A gente fica repetindo, fica meio repetitivo e meio parecendo um discurso vazio, né? Mas é isso, enquanto a gente não investir em educação real, né, a gente tem no Brasil inteiro muita gente fora de sala de aula, a gente não tem educação de qualidade, a gente não tem ensino em horário integral. E por que eu digo isso, né? Porque essa formação, vou repetir Paulo Freire, né? Os adultos eu já considero uma geração perdida. Vamos investir, então, nas nossas crianças e nos nossos adultos, para que a gente possa ver uma mudança real amanhã. Não vejo possibilidade de mudança de curto nem médio prazo, e sem uma mudança estrutural. Eu me lembro de uma pesquisa do IPEA, não vou me lembrar de que ano, em que dizia que uma verdadeira revolução de inclusão através da educação levava cerca de 50 anos. Mas a gente nunca começou, a verdade é essa, né? Assim, se essa pesquisa tem 10, a gente esperaria só 40, né? Mas a gente continua esperando 50. Então, assim, a gente precisa de um compromisso estrutural de modificação. E, mais uma vez, repetindo o discurso que todo mundo aqui já falou e já ouviu, mas a gente tem que repetir porque continua atual, como é que a gente vai mudar se a estrutura facilita e favorece quem está no poder? Então, é uma briga, não sei nem se essa expressão ainda é politicamente correta, mas vou correr o risco assim mesmo, né, doutora Ana Cláudia? As consequências negativas e positivas, né? Briga de cego de foice no escuro. É uma expressão que a gente usa aqui no Nordeste, mas é a tentação que nos dá, né? Que a gente está numa briga de cego de foice no escuro, corta todo mundo e não se salva ninguém.
Antônio Carlos, para você concluir, e para a gente, e se a gente mudar aqui embaixo, e é o que precisa, educação, enfim, para todos, e isso vai demorar um processo longo, a gente muda lá em cima também, porque o que está lá é o reflexo daqui, né? Então, e a educação sempre foi a base de tudo, sempre se soube e sempre se fala isso a cada eleição, e precisamos analisar por que os políticos falam isso nas eleições e a nossa educação cada vez pior. Mas quando a doutora Ana Cláudia falou de cartilha, enfim, a doutora Alexandra, o doutor Gonzalo, nós lembramos o seguinte, que, por exemplo, o Instituto Não Aceita Corrupção, alguns setores da sociedade estimam em cerca de 40% o percentual de votos que são comprados, negociados em R$100. Daqui R$100, ou às vezes até por pressão de outra ordem, né? E estima-se 40%. Ora, amigos, eu acho que uma cartilha iniciaria por tentar mostrar para aquele cidadão que eventualmente se vê na situação de negociar o seu voto, que o voto dele vale muito mais do que está sendo de ser sequer negociado. O que nós temos que tentar, já até se pensou em campanhas nesse sentido, de fazer com que chegar ao cidadão que o voto vale muito mais do que qualquer coisa que ele venha negociar pelo seu voto. O voto vale saúde, vale educação, vale habitação, vale segurança pública, vale dignidade, vale cidadania, exatamente isso. Bom, vamos aqui ao próximo tema. 12h30, programa Gente que Fala no ar, edição de quinta-feira, o gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, All TV, a TV da internet e pelas redes sociais. Professor Gonzalo, a cidade de Campinas registra um surto de febre maculosa. Até o momento foram registrados 5 casos, sendo que 4 pessoas morreram e uma permanece internada. As 4 pessoas que morreram compareceram à Feijoada do Rosa, que reuniu cerca de 3.500 pessoas no dia 27 de maio, na Fazenda Santa Margarida, no distrito de Joaquim Egídio. A 5ª vítima, que segue internada, esteve em outro evento, no mesmo local, só que no dia 3 de junho, que contou com um show de Seu Jorge e reuniu quase 10.000 pessoas. A Prefeitura de Campinas anunciou um conjunto de medidas de enfrentamento à doença, principalmente com a instalação de cartazes, faixas e placas de orientação sobre os riscos de contaminação. Para a gente fazer o devido alerta, não é, professor Gonzalo? A gente tratou desse assunto aqui ontem, não é fazer alarme, é fazer alerta. Vamos falar novamente, porque a audiência é rotativa. Enfim, a gente precisa trazer os esclarecimentos. É a doença trazida pelo carrapato, um determinado tipo de carrapato, e a doença não é transmitida de ser humano para ser humano, correto? Pois é, aí tem uma pergunta importante, né? Será que os carrapatos estão mais presentes na sociedade brasileira do que os políticos corruptos? Pois é, né? Eu acho que os políticos corruptos ganham de lavada essa briga com os carrapatos. Embora os carrapatos sejam uma existência normal, né? Quer dizer, quem em algum momento da vida teve a oportunidade de passar algum tempo na zona rural sabe que carrapato faz parte da vida rural, né? Eles fazem parte da cadeia alimentar, do meio ambiente, né? Existe predador do carrapato, eu fiquei sabendo por esses dias, é o anum preto, entre outros passarinhos, que vão e comem o carrapato que está habitando algum tipo de animal, geralmente animais selvagens ou animais de cria, como o caso de bois, o cachorro e o homem, né? O carrapato também habita a gente, né? E uma parte dos carrapatos, uma parte bem pequena dos carrapatos, tem lá a Rickettsia, que é essa bactéria responsável pela produção da febre maculosa. Então, a estimativa é que 1% dos carrapatos são infectados pela Rickettsia.
A maioria dos carrapatos mordem, marcam, coçam, mas não dão a doença febre maculosa. Uma parte dos carrapatos vão dar a febre maculosa. Febre maculosa essa que tem uma mortalidade muito elevada, né? 85% é o número mais importante que eu já vi. Agora, você pegar todos os casos que aconteceram no ano passado de febre maculosa e que foram diagnosticados no Brasil, cerca de 30% foram os mortos em relação ao número de casos, né? Então, 30% é uma mortalidade muito elevada também. É uma doença que, diagnosticada precocemente, ou seja, é uma doença... Primeiro, os sintomas demoram de 2 a 14 dias para aparecer. Então, quando você identifica os sintomas mais tardiamente, a chance da doença instalada progredir é muito maior. Então, quanto mais precoce o diagnóstico, o que é a doença? A doença, bom, primeiro tem que ter estado no mato. Quem não foi para o mato, não fique pensando em carrapato, né? Então, o carrapato é diferente da pulga, o carrapato é diferente dos outros bichos que dão coceira, etc., sarna, escabiose. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O carrapato é um bicho relativamente grande, visível, né? Cheio de perninhas, e que morde, e ele precisa... na verdade, desculpem aqui, mas não é o carrapato, é a carrapata, né? Porque ela precisa de sangue para amadurecer os ovos que estão dentro do seu corpo. Então, o sangue é fundamental no ciclo, como acontece também com o mosquito, a mesma coisa. É a mosquita que é responsável, né? Pela necessidade de sangue para amadurecer os ovos. Então, esse carrapato vai, gruda lá na pele e começa a sugar. Dá uma coceira no local, que é uma reação inflamatória, natural, alérgica, né? E aí você vai ver, é um carrapato. Então, tira o carrapato e joga ele fora, né? Então, geralmente, a melhor maneira de tirar um carrapato é com uma pinça. Não tira com fogo, não tira coçando, tira com uma pinça, né? E aí vai ver se aconteceu alguma coisa, né? Então, o que são os sinais? É febre, tontura, fraqueza, pode ter vômito, pode ter diarreia, mas esses sintomas mais gerais, como a febre, a fraqueza, etc., devem ser importantes. O sinal que descreve a doença, que faz o diagnóstico, são as manchas. Manchas que acontecem geralmente na palma das mãos e na palma dos pés, mas podem não estar aí só. São manchas vermelhas, mas podem ser manchas roxas também. Na verdade, são manchas oriundas de um derramamento de sangue que acontece dentro do nosso próprio corpo. E seguido desses outros sintomas, tem tratamento, o tratamento é muito eficaz, mas tem que ser antes da doença estar plenamente instalada, quando os estragos já vão ser muito maiores. Ele atinge fígado, atinge rim, é uma doença sistêmica e grave. Por isso, a mortalidade é tão elevada assim. Motivo de preocupação? Não é motivo de preocupação. É motivo para que sempre que você for para a zona rural, existe a possibilidade de entrar em contato com um carrapato e o carrapato estar infectado. O período mais importante é o período do frio mesmo, de junho a agosto, setembro, que você tem um certo aumento da população de carrapatos. Pode haver desajustes por conta de monocultura, uso desses agrotóxicos, precisa ser melhor estudado, mas, eventualmente, pode ter um componente desses na nossa capacidade de destruição do meio ambiente. O fato é que, lá em Campinas, num local voltado para fazer eventos, nós tivemos algumas vezes esse fato aí, e com carrapatos infectados pela rickettsia. É preocupante, quem foi na festa, tome cuidado, né? E sempre que for para a área rural, pense em carrapato, porque carrapato
é natural existir na zona rural. Doutor Gonzalo, o senhor apresentou um índice agora aí na sua fala, 30% dos casos de febre maculosa no ano passado no Brasil resultaram em morte, é uma prevalência bastante alta. Esse dado é do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, que traz também a informação de que em São Paulo esse índice é de 75%. Por quê? A prevalência da febre maculosa é maior aqui no Sudeste, é isso? Quando você olha o mapa do Brasil, a prevalência da febre maculosa é maior aqui na região, dentro da região Sudeste e São Paulo, Paraná. Porque, sei lá, tem a questão da temperatura, tem a questão do regime de águas, climas mais secos são mais adequados para o desenvolvimento do carrapato, mas não tem uma explicação finalística para isso. E mesmo essa taxa de letalidade que você mencionou, de 70%, a letalidade média é mesmo em torno de 30%. Embora, quando você não faz o diagnóstico dos casos que ocorreram, mas você identifica as mortes são muito fáceis de serem identificadas por causa das manchas. Então, é muito provável que você faça um sobrediagnóstico de mortes e um infradiagnóstico de casos. E aí você fica com uma letalidade muito elevada. Por isso que é bom olhar um pouco mais para o passado e observar o que aconteceu nesse passado, principalmente nos estados que têm uma maior capacidade de fazer o diagnóstico, que tem uma rede assistencial maior, como é o caso dos estados do Sul-Sudeste. Então, tem muitos efeitos aí no meio que podem criar mascaramentos para que a gente saiba exatamente do que a gente está falando. Entendeu, Mauro? Faltando 20 minutos para 13h agora, a gente prossegue por aqui com o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet e redes sociais. Mudando o assunto agora, para falar sobre o seguinte: após a prisão do assessor especial da presidência da Anvisa, Paulo César Nascimento da Silva, depois de uma condenação por estupro, funcionárias da agência relataram outros casos de abusos cometidos por ele, que também responde a um processo por violência doméstica e cárcere privado após ameaças contra uma ex-namorada. Em nota, o movimento Nós por Elas Anvisa, grupo formado por servidoras da agência, afirma que o assessor especial foi autor de diversos episódios de perseguição e assédios silenciados por seus gestores. Doutora Ana Cláudia, isso lembra bastante aquele caso envolvendo o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, enfim. Mas por que a Anvisa não teve condição, não teve a capacidade de evitar que tudo isso acontecesse? Mauro, pois é, né? De novo a gente volta àquele rec-rec dos escândalos que se sucedem, né? De novo, parece a sensação é de déjà vu, né? Porque a gente já está aqui mais uma vez falando de uma pessoa que causou tanto mal a tantas mulheres. Acho que vou emendar o seu porquê, né? A sua pergunta, a um mínimo de felicidade por vivermos uma época em que nós buscamos saídas, nós buscamos criar mecanismos para que esses atos parem de acontecer e que, caso aconteçam, tenham uma resposta imediata e que dê a lição necessária, não só àquele que recebe a pena, a punição, mas a outros que eventualmente tentem praticar ou estejam pensando em praticar os mesmos atos. O que eu quero dizer é que nós vivemos uma geração, e eu fico muito feliz de fazer parte na ativa, né, doutor Gonzalo, doutora Alexandra, doutor Antônio Carlos, estamos aqui, Mauro, na ativa, podendo experimentar e vivenciar uma mudança de chave, porque esses atos sempre aconteceram.
são históricos, seculares, eles sempre aconteceram, atos de abusos, moral, sexual. E o que está de diferente agora? Não é que eles não vão mais acontecer, é que a gente está discutindo, falando, a própria Anvisa agora já se deu por derrotada, olha, infelizmente, meia culpa, não conseguimos coibir esses atos, mas a gente está aqui criando toda uma estrutura nova para ouvir essas pessoas, dar mais importância às notícias que nos chegam. Primeiro, acolhida. Eu acredito que nós chegamos aonde chegamos, nesse caso da Anvisa, e vivenciamos isso na Caixa, porque as mulheres ainda têm medo. Quando falam, não são absolutamente acolhidas, elas são pré-julgadas, tipo, isso é uma besteira, olha só que pouca coisa, você está entendendo mal, será que foi isso mesmo? Foi só um elogio? Então, a gente ainda está naquela fase de que o elogio toma lugar do abuso, né? Falou, poxa, mas agora a gente não pode nem elogiar mulheres. Sim, pode, mas se você estiver na posição de ser elogiada, então você está ali numa situação de parabéns, de festa do seu aniversário, que as pessoas falam muita saúde, como você está bem. Tirando isso, se é trabalho, não tem que haver comentários desse tipo, que tem um cunho sexual, que tem um cunho opressor, que tem um cunho malicioso. Então, nós vamos ter que mudar a cultura. Então, acho que são duas coisas boas, Mauro. O porquê da Anvisa ter chegado a esse ponto, ela já se deu por não eficiente, né, para tentar coibir, mas a coisa boa, as coisas boas que eu quero destacar aqui são, ainda bem que a gente está podendo falar abertamente sobre o assunto, ainda bem que a gente está repetindo a exaustão de que não dá mais, de que nós não toleramos mais esse tipo de comportamento, e ainda bem que a gente está pensando em novos mecanismos para que esses atos diminuam e que a cultura brasileira mude. Porque a cultura do toque, a cultura afável, que a gente tanto tem orgulho, muitas vezes é usada como desculpa para atos de abuso, como os que a gente tem aqui noticiado, né? Então, eram essas as considerações, Mauro. Aí eu vou deixar para a doutora Alexandra, que está aí na ponta, né, lidando com isso no MP, e para os doutores Antônio Carlos e Gonzalo, que de alguma forma vivem essa cultura, né, no sentido de tentar coibir em seus espaços de comando, de convívio, esse tipo de comportamento. Quais são as condutas aí na sua promotoria, promotora Alexandra, a respeito desse tema? Na verdade, Mauro, como eu trabalho com adolescente, né, sou promotora da infância, a gente tem, infelizmente, muito a questão do estupro de vulnerável, porque o machismo estrutural, né? O doutor Gonzalo estava falando isso um pouco antes, né, na nossa conversa informal, e até às vezes a gente fala e parece que a gente está reforçando o machismo quando a gente diz que a mulher está numa posição de vulnerabilidade. Não é isso. A gente não está de jeito nenhum reforçando essa cultura. A gente está reconhecendo, a gente não está dizendo que a mulher é menos ou que a mulher é mais frágil ou que a mulher... Nada disso. O que a gente está dizendo é que ela é colocada e a ela é imposta uma situação de vulnerabilidade diante do machismo estrutural muito maior do que o homem, em que pese algumas consigam, com muito mais esforço do que qualquer homem, chegar a alguma possibilidade de vislumbre de igualdade, porque a igualdade mesmo, na minha opinião, nenhuma nós, ainda, né? Fico muito feliz, igual a professora, da gente estar vivendo esse momento de transição. Também não acredito no discurso de que aumentou, não, né? Estupro dentro de casa sempre aconteceu, o estupro incestuoso sempre aconteceu, os estupros, o lugar mais inseguro para uma menina é o seu lar, né? A gente tem uma outra situação hoje, Mauro, que é muito grave, e por outro lado muito interessante é que os meninos vítimas de estupro estão começando a denunciar também, porque nunca foi privilégio das meninas, né? Claro que a maioria, estatisticamente, a maioria das vítimas é mulher, do sexo feminino, mas a gente tem um imenso universo de estupro contra meninos e os homens, quando são vítimas desse tipo de abuso, são mais vítimas do machismo estrutural do que as próprias mulheres, porque o homem que relata esse tipo de agressão é tratado de forma bem pejorativa, né?
o machismo estrutural é muito cruel com ambos, com homens e mulheres, né? Mas o Ministério Público de Alagoas tem feito um trabalho, a partir de um trabalho de uma colega, chama Carla Padilha, que começou com assédio não dentro ela é do controle externo da atividade policial, e começou esse trabalho que é muito rico, que é assédio não com as forças de segurança, com depoimentos muito duros. Você imagina que são profissões tidas como eminentemente masculinas, as jurídicas de uma forma geral, mas as de segurança mais ainda, né? A gente ainda tem uma minoria nas polícias, né? Nas forças armadas, e é ainda mais forte nesses ambientes, né? E o Ministério Público de Alagoas tem divulgado, e o CNMP tem usado esse projeto para mudar esse aspecto. Eu estou vendo que você está agoniada aí, que eu já estou falando muito, mas e o assédio sexual no ambiente de trabalho está diretamente ligado ao assédio propriamente dito moral, que tem um trabalho muito forte do MPT, muito bonito, que nos ensina todo dia. Todo dia eu mudo um comportamento que a gente não tem consciência, né? É importante nesse sentir do respeito, nessa coisa do discurso, né? Eu não posso mais dar um abraço? Sim, eu posso dar um abraço. A pessoa que eu vou dar um abraço quer receber. A gente volta para a questão do primeiro tema, né? O respeito ao outro, que a gente começou com respeito aos políticos, né? O respeito ao outro é que é fundamental. E a gente vive, infelizmente, numa sociedade muito egoísta, né? E a gente olha, até quando a gente tenta ser empático, a gente pensa em fazer ao outro o que a gente quer que ele faça com a gente. A gente não se pergunta o que ele quer, né? Até o discurso, o conceito de empatia parte do erro, né? Mas não. Olha, eu vou entrar aqui na sequência, doutora Alexandra, com o tema correlato. Vou passar rapidinho com vocês duas, a Alexandra e a doutora Ana Cláudia, porque são 10:50 e a gente tem perguntas da audiência também. O que acontece? No mesmo dia em que ocorreu a divulgação de áudios de conversas que serviram como base para a condenação de Robinho por estupro de uma mulher na Itália em 2013, a análise do recurso da defesa voltou para a pauta de julgamento do Superior Tribunal de Justiça. Assim, será retomado no dia 2 de agosto o julgamento sobre a prisão do jogador aqui no Brasil. Na conversa com o amigo Ricardo Falco, gravada com escuta policial no carro do ex-atacante em 2014, o Robinho fala em agredir a vítima e confirma ter tido relações sexuais com ela, embora afirme ter sido consensual. Bom, o que vai acontecer? O governo, que tem um pedido, né, do governo da Itália para o cumprimento no Brasil da pena de estupro. Aqui o Robinho foi condenado na Itália e esse pedido está suspenso por aqui. Então, no dia 2 de agosto, vai acontecer o julgamento que pode destravar a análise desse pedido. Bom, seu entendimento, promotora? Bom, primeiro, mais uma vez, a questão do machismo estrutural, né? Ô, Mauro, e só uma correção, ele não disse que foi consensual, não. Ele disse que ela estava tão embriagada que ela sequer era capaz de reconhecer e de saber quem manteve relação com ele. Então, isso é muito importante que isso fique claro. Isso não é estupro consensual. Isso não é relação consensual. A relação com uma pessoa que está fora da possibilidade de consentir, mesmo que ela não reaja, não diga não é consensual, né? É importante que a gente se apegue. Ele se contradiz, né? Enfim, primeiro disse uma coisa, depois disse que era consensual, enfim, é a estratégia de defesa. Uma tese de defesa, né? Sim. Ele começa a construir, depois que ele percebe que ele pode estar sendo gravado e que aquilo pode ser usado contra ele, ele muda o discurso, mas ele diz com todas as letras que ela estava em situação de vulnerabilidade completa, né? Que ela não tem capacidade nem de reconhecer as pessoas que mantiveram relação com ela. Mas, enfim, esse caso já é julgado, né? A gente pode falar tranquilamente com relação a essas provas, porque já foi julgado e não foi julgado aqui. Quanto à questão da prisão, a questão constitucional, vou deixar para a professora, mas, mais uma vez, é a questão do machismo estrutural, né? Que o sujeito não só pratica o crime, como ele ainda repudia a vítima, como ele trata a vítima como um objeto qualquer, o termo que eu queria usar era mais chulo, mas um objeto qualquer de satisfação do próprio desejo. Então, a gente volta para a questão fundamental, que é o respeito, né? O respeito ao outro como ser humano.
né? E não só tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratado, mas tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Doutora Ana Cláudia, o seu entendimento e a gente vai para a sequência aqui nas perguntas da audiência, por favor. Ô, Mauro, eu vou usar 10 segundos para falar que eu queria que a gente fosse aqui, e eu sei que nós somos, um exemplo da virada de chave mesmo, né? Com os nossos componentes de costume, de bancada. Então, as mulheres sempre falam para as mulheres, os médicos sempre falam para os médicos, as pessoas com deficiência sempre falam para as pessoas com deficiência, os nossos amigos pretos e pretas sempre falam para os pretos e pretas. Então, eu vou ceder aqui o meu espaço de fala, porque eu quero muito escutar o doutor Gonzalo, o doutor Conacá, o doutor Antônio Carlos, para que eles possam fazer um comentário sobre o Robinho e sobre esse caso do abuso, porque nós já temos a nossa posição muito definida. Então, nem vou ocupar mais. Eu queria muito se desse tempo da gente ouvi-los. Então, vamos lá, 30 segundos para cada um, para a gente ter um tempo aqui para as perguntas da audiência no final. Vamos lá, doutor Vecina primeiro. De novo, o problema da impunidade. Na maior parte desses casos, no caso da Anvisa, no caso do Robinho, o que acontece é que a gente passa o pano. Enquanto nós continuarmos passando o pano, nós não daremos exemplo de que esses crimes devem ser punidos, não pode ficar escondido. Então, a impunidade, na minha opinião, é o problema que nós temos que resolver. Antônio Carlos. Eu não tenho como não registrar que o Sindicato das Agências Reguladoras, os Sinagências, também atuou nesse caso e tem se manifestado sobre isso, exatamente para coibir esse... Os Sinagências têm ali também o seu braço na agência reguladora, né? E também que nós estamos bastante atentos na estrutura sindical, doutoras, para que na CONACAT, por exemplo, já foi instituída no Estatuto a paridade de gênero, inclusive na sucessão das diretorias. 5 minutos para uma. Pessoal, vamos para as perguntas, então, da audiência, uma para cada um. Vou pedir brevidade a todos. O Antônio Carlos está falando. Então, vamos à pergunta da Vitória Martins. Ela está no Facebook, Antônio Carlos. Sua opinião, ela quer saber sobre a PEC, que quer tornar o oficial de justiça uma carreira típica de Estado. Nós temos um princípio que são as atividades típicas de Estado também, as carreiras e atividades típicas de Estado têm que ser abraçadas assim, num amplo guarda-chuva, tá? Então, vejo, sim, que os oficiais de justiça são, hoje, carreiras que merecem a condição de carreiras e atividades típicas de Estado. Professor Vecina, o Jaime do Jardim Bonfilholi aqui com a gente sempre. Obrigado, Jaime, pela participação, pela pergunta. Quais as expectativas para os testes clínicos da vacina contra a Covid e a vacina contra a dependência de cocaína, as duas desenvolvidas pela Universidade Federal de Minas Gerais? Eu acho que são muito positivas. O pessoal de Minas Gerais é muito bom, é um pessoal muito instruído e sabe fazer pesquisa. Então, eu acredito que vamos ter uma boa vacina contra a Covid-19 lá de Minas. E essa ideia da vacinação contra o tipo de coisa que a cocaína propicia é uma ideia inovadora. Aí nós vamos temos dois obstáculos. Um obstáculo é a própria eficácia da vacina e outro obstáculo é a utilização dela para uma doença tão complexa quanto a drogadição por cocaína. Promotora Alexandra, Daniela Neves no YouTube pergunta por que os magistrados seguem driblando a lei com penduricalhos que elevam seus salários acima do teto. Quem julga o judiciário? São duas perguntas aqui da Daniela. Daniela Neves no YouTube. Bom, primeiro a carreira, né, do judiciário tem um órgão disciplinador externo, que é o CNJ, e dele fazem parte várias carreiras, né? Não é específica do judiciário. A gente é um tema muito sensível, já que a gente vive num país de exclusão social, né? E de diferenças muito grandes. Então, falar em remuneração ruim para uma categoria que, como o Ministério Público, como outras categorias, está entre as mais bem remuneradas do país, é complicado, né? É uma
uma polêmica que sempre se repete, mas a gente Sim. tem sim, né, o controle pelo legislativo, pelo executivo, pelo próprio CNJ. CNMP. Doutora Ana Cláudia. Sim, desculpe. Concluiu, doutora? Sim. Doutora Ana Cláudia, Rodrigo Monteiro no Facebook. Após a perda da imunidade parlamentar, ele pergunta qual será o futuro jurídico de Deltan Dallagnol. Bem rapidinho, sua resposta, e aí a gente encerra o Gente que Fala de hoje. Acho que a gente volta ao começo do nosso programa de hoje, né? Temos que aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque tudo no Brasil hoje, sobretudo, é instável. A gente não sabe se haverá perda realmente, se ela se confirma, se depois ele fica inelegível, se responde por alguma coisa, ou se retoma o seu cargo, quer dizer, o seu mandato. Então, a gente vai ter que aguardar. Qualquer coisa agora seria futurologia, e a gente tem que assistir. E o que eu lamento, Mauro, é que a gente se afasta da técnica. A gente precisa de técnica jurídica. E técnica jurídica traz a segurança que a gente precisa para o nosso país. Ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Quinta-feira é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Um agradecimento em nome de toda a nossa equipe, aos participantes de hoje. Doutora Alexandra Boylen, ela promotora de justiça em Alagoas, associada do Movimento do Ministério Público Democrático, a doutora Ana Cláudia Scalchetti, professora universitária, advogada, conselheira seccional da OAB São Paulo, e ela integra a Academia Paulista de Letras Jurídicas, o Antônio Carlos Fernandes Júnior, presidente da CONACAT, Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado, e o doutor Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, idealizador do SUS e da Anvisa. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação, Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, claro, a razão sempre da nossa presença aqui todos os dias. Chegando agora na programação da 365, o Lucas Neto, ele volta com o programa O Melhor para a Melhor Idade. A gente se despede por aqui. Voltamos amanhã pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet e pelas redes sociais. Bom programa aí, Lucas. A gente se vê amanhã. Um abraço a todos, boa tarde, tchau.